Fala moçada, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o João Gabriel, seu professor de Química, e hoje nós vamos responder essa questão bem bacana da UFLA. Aí eu já não sei o ano, me mandaram essa questão aqui, pediram para eu fazer, então vamos embora. Eu arrisco dizer que ela é ali de 2015, né? Para lá, para trás, mais ou menos. Mas, enfim, antes de a gente começar a leitura desse enunciado, eu queria te pedir para seguir aqui o meu canal e ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as resoluções que eu posto por aqui. E se você quiser alguma, manda aqui embaixo nos comentários para mim, ou então manda no meu Instagram que está aqui embaixo. Vamos lá? Compostos de sal e água combinados em proporções definidas são chamados de hidratos. E a água a eles associada é água de hidratação, tá? Aí ele vai falar assim, 2,7 gramas do hidrato, aí cloreto de ferro 3, né? Porque isso aqui é um sal hidratado, tá? Então, é um sal que contém água dentro dele. Basicamente, seria isso. Então, vamos escrever esse cidadão aqui? Não vamos perder tempo, não. Cloreto de ferro 3. Aí eu não sei quantas moléculas de água tem. Então, né, deixa aí. Aí ele vai falar assim, fornecem por aquecimento. Então, aqui, a gente vai aquecer essa substância. Eu não sei se você lembra, ou se você não sabe, mas quando a gente fala aquecer, basicamente a gente pode colocar um triângulozinho aqui, certo? E isso indica aquecimento. Só que, obviamente, se é um sal que contém água, na hora que a gente aquecer esse infeliz aí, essa água ela vai vaporizar, né? Aí ele vai falar assim, por aquecimento, 1,62 gramas de cloreto de ferro anidro. Qual é o problema aqui, né? Qual é a grande sacada? Quando ele fala que aquece tudo isso daqui, ele fala que vai produzir 1,62 gramas de cloreto de ferro 3 anidro. Mas o que diabo é algo que se chama anidro, professor? Nunca ouvi essa nomenclatura. Anidro, esse A é de negação. Anidro vem de água. Então, agora ele se perdeu da água, né? Não tem água aqui nessa molécula. Só que aí como que a gente representa isso? Porque desse jeito a água ela ainda está presente no sal. Aqui ela já não está mais, por conta dele ter falado anidro. A gente já poderia pensar assim, beleza? Só que eu tenho que representar a água aqui, né, no produto. Por mais que eu saiba que ela já não está presente na estrutura do sal, beleza? Aqueceu e já foi embora. Professor, então eu obtive aqui, ó, 1,62 gramas do cloreto de ferro 3. Aí ficou feio isso aí. Mas tá, tu sabe que é 1,62 gramas. Professor, antes do aquecimento, para toda essa substância, eu tinha aqui, olha só, 2,7 gramas. Aí, o que dá para a gente ter aqui como sacada? Eu não sei se você já estudou as teorias lá de Lavoisier, mas basicamente tudo que a gente tem no reagente, a gente tem que ter no produto, pô. Tudo. Aqui nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Basicamente foi isso que ele falou. Só que é o seguinte, quanto que eu vou ter de massa de água? Aí tu vai e pensa, eita, professor, não sei, eu não sei quanto que é a massa dele. Não sei, não sei. Sabe? Se tudo que eu tenho no reagente eu tenho que ter depois, olha só, 2,7 vai ser igual a 1,62 gramas mais a massa de água. Ou seja, a gente acaba de montar uma relaçãozinha. Por que, professor, que a gente monta ela? Porque tudo que eu tenho aqui no meu reagente, eu sei que eu tenho que ter, olha só, depois nos produtos. Por isso que eu posso manter essa igualdade, essa somatória aqui da massa das substâncias. Beleza? De boa? Quando a gente for calcular aqui a massa da água, isso dá 1,08 gramas. Então, eu posso afirmar para você que aqui a gente tem 1,08 gramas, certo? Aí, olha só que massa essa questão, muito top, velho. A gente pode montar uma proporção estequiométrica aqui, sabia? Como, professor? Calma, 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 sem pressa. O cloreto de ferro 3, né?
vou puxar aqui uma setinha aqui para cima, ele tem aproximadamente 162 gramas por mol, certo? E aí a água, obviamente, né? A gente vai puxar aqui a respeito dela e já vamos colocar aqui a sua massa molar também, que é o quê? 18 gramas por mol. Professor, não estou entendendo o que o senhor está fazendo. Calma, sem estresse, tá? Calma, calma, calma. Como ele fala aqui em cima que todo mundo se combinou em proporções definidas, e ele nem precisava falar isso, porque eu sei que eu tenho tal da lei de Prost, né? Não é nem assim que chama, lei de Prost. É agora sim, agora tá certo. Cara, as substâncias elas se combinam em proporções definidas, né, de massa, por exemplo. E a gente tem a lei de Lavoisier que a gente acabou de utilizá-la para achar a massa da água. Só que como aqui existe uma proporcionalidade com a minha reação química, daí surge a estequiometria e a gente pode fazer, né, proporções entre as substâncias. Basicamente, regra de 3. Aí pensa comigo, olha só, guarda aqui. Se eu for fazer uma relação entre massa-massa do cloreto de ferro 3 e água, eu posso? Pode. Você pode fazer. Você poderia fazer mol-mol, massa-massa? Poderia. Da forma que você quisesse. Isso é estequiometria. E eu tenho as informações de massa para eu poder fazer essa relação. Aí tá, vamos aqui comigo. Se eu for fazer uma relação de massa-massa aqui, entre essas duas substâncias, olha só como é que vai ficar. Se liga. Aqui eu tenho apenas 1 mol. Aqui eu tenho x mol, eu não sei quanto que tem, certo? Mas eu sei que tem 1. Professor, vamos fazer a relação massa, massa. Essa é a grande sacada. Porque a massa molar aqui do cloreto de ferro 3 é 162 gramas aproximado, tá? Tem uns números com vírgula, mas acaba que é irrisório, beleza? Está para... Aí aqui é o seguinte, se eu tivesse um 2 aqui, tu concorda que eu ia ter que colocar 2 vezes 162? Pois é. Então aqui do outro lado, a gente vai ter que fazer assim, ó, x vezes 18 gramas de água, certo? Quanto que eu tenho de massa do cloreto de ferro 3? 1,62 gramas do cloreto de ferro 3. Está para... Quanto que eu tenho de massa aqui da água? 1,08 gramas de água. Aí tu, eita, professor, nunca montei uma estrutura assim, uma regra de 3 assim. Agora é só tu achar o x. Aqui, ó. Acabou. Se tu for fazer esse cálculo, vamos aqui, vamos na manha, vamos sem pressa. Vamos multiplicar em x, certo? Aí vai ficar assim, ó. 18x vezes 1,62 igual a 162 vezes 1,08. Aí o que eu vou fazer? Eu vou isolar este x e passo tudo dividindo. Vai ficar 162, né? Vezes 1,08 dividido por 18 vezes 1,62. Se a gente for fazer essa conta aqui, olha só aqui. 162 dividido por 162, esse com esse, aqui eu tenho 100. Beleza? De boas? Aí, 100 vezes 1,08, isso aqui dá 108. 108 dividido por 18, eu tenho 6. Letra B é a nossa resposta. Questãozinha bem perspicaz, questão antiga, mas eu acho que ainda vale a pena fazer, porque ela traz esse conhecimento um pouco aí diferente de manusear uma reação química. Mas basicamente é isso, espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Curte aqui se você gostou, divulga para os seus amigos, porque aí a química acontece.